Hoje vamos revisar o conceito de funções, que são trechos de código que podem ser invocados em outras partes do programa. Vimos no vídeo do professor Dalton sobre função a motivação para se usar funções, e de fato elas são muito importantes para fazer programas. Voltando ao seu conceito, podemos dizer que funções são pequenos trechos de código reutilizáveis. Elas permitem dar um nome a um bloco de comandos e rodar este bloco usando o nome, a partir de qualquer lugar do programa, quantas vezes você quiser. Isto é conhecido como chamar a função. Funções em Python são definidas usando a palavra-chave def. Tal palavra é seguida pelo nome da função, seguida de um par de parênteses que podem conter os parâmetros da função e finalmente os dois pontos, que finalizam a definição da função. Exemplificando, temos a função oi, que definimos pondo o def, seguido do nome oi, os parênteses e depois os dois pontos. Na linha seguinte, fizemos a indentação, deixando claro que o bloco pertence à função e este bloco executa um print oi. Abaixo, depois de definida a função, a chamamos com o nome dela e seus parênteses, e vemos o que ela faz, que é imprimir o nome oi. Agora, se esquecermos, por exemplo, de colocar os parênteses na chamada, Python reconhece que aquilo é o nome da função, mas não a executa, só diz em que posição da memória ela está. Por isso, a importância de se chamar corretamente a função com os parênteses. Outro erro é esquecer os parênteses quando se estiver definindo a função. Python vai mostrar que houve erro de sintaxe. Outro erro de sintaxe é esquecer dos dois pontos. Além disso, se esquecermos de indentar o bloco de instruções que a função deve executar, Python vai nos mostrar que houve erro de indentação. Voltando à nossa revisão, sabemos que nossa função oi não possui nenhum parâmetro. Parâmetros são as variáveis que podem ser incluídas nos parênteses da definição. O bloco de comandos da função pode utilizar estas variáveis para processar a informação e executar algum trabalho útil. Quando a função é chamada, são passados valores a serem atribuídos a estas variáveis. Estes valores são chamados argumentos. Aqui, vemos que alteramos o exemplo para a função oi possuir parâmetros em sua definição e, por sua vez, exigir argumentos na chamada. Alguém é parâmetro da função. Abaixo, para chamar a função, foi passado o argumento pessoal, nos mostrando, portanto, a mensagem Oi, pessoal. É importante destacar que agora, a nossa função oi tem parâmetro, e para chamá-la, precisamos de um argumento. Se não for passado, Python apontará um erro, pois esperava um argumento e nenhum foi dado. Em Python, funções podem retornar um resultado para o código chamador usando a palavra-chave return. Para exemplificar, vamos nos distanciar um pouco da função oi e pensar em uma função que retornará qual dos dois números passados por parâmetro é o maior. Aqui, a função maior tem dois parâmetros, x e y, e é testado na função se x é maior que y, retornando x, e caso contrário, se x for menor ou igual, retornará y. Nesta função, nada é impresso. Não vemos nenhum print a ser executado. Assim, é importante destacar a utilização do return. Quando pretendemos chamar uma função para que ela nos retorne algo, como um número ou uma palavra, por exemplo, devemos usar return. E assim, podemos declarar uma variável como sendo esta chamada à função, e o valor dessa variável será o retorno. Neste caso, imprimimos uma mensagem e o retorno da função. Aqui, tentamos concatenar, usando o símbolo mais a mensagem e o retorno da função. Mas como a função é do tipo int, Python não permite concatenar um inteiro com uma string. Outro erro é não passar o número correto de argumentos que a função precisa. Aqui foi passado apenas um argumento, e neste outro caso, nenhum. Em ambos, Python mostra que precisa de exatamente dois argumentos. Quando você não espera valor de retorno, só portanto que ela realiza alguma tarefa como mostrar algo na tela, não usamos return, mas podemos utilizar return sem nada, depois só para que fique claro que queremos em tal ponto sair da função, ou seja, retornar ao programa principal. Podemos acrescentar o return na função oi, só para deixar claro que será impresso na tela a mensagem e depois retornará ao programa principal, mas isso não é preciso. Se tentarmos declarar uma variável como saudando Zé, igual a oi e passamos como parâmetro a palavra Zé, não dará erro, e a função será executada, mostrando assim a mensagem Oi Zé. Mas como a função não retorna nada, o valor dessa variável será none, se quisermos a chamá-la depois em um print, por exemplo.
Podemos decidir que a função não mais imprimirá a mensagem, mas a retornará. Logo, usamos return e colocamos a mensagem a ser retornada. Agora, podemos declarar variáveis e ter sucesso ao utilizá-las. Isso nos faz lembrar de definir o que são funções puras e com efeito colateral. Funções que só retornam algo que foi executado são ditas funções puras. Elas se restringem a retornar algo a partir dos argumentos fornecidos. Na prática, é adequado priorizar o uso de funções dessa forma. Em casos específicos, contudo, pode ser conveniente ter funções que fazem algo mais, como usar um print. Nesses casos, dizemos que a função tem efeitos colaterais. Dado que agora já sabemos definir bem uma função, é importante lembrar que o fluxo de execução do programa ignora uma definição de função até o ponto do programa em que ela seja chamada. O trecho que define uma função apenas cria as condições para que o restante do programa possa usá-la. Daí, quando o fluxo de execução chegar a uma chamada de função, ela será desviada para o seu corpo. Neste simples programa, por exemplo, imprimimos a mensagem "O professor chegou na sala" e em seguida definimos a função com a necessária indentação interna, cuja importância já foi comentada, e logo após continuamos o programa principal, que agora define uma variável, que será uma mensagem retornada da função OI, dado a string turma como argumento. E finalmente, temos um print, que representa a saudação que o professor do contexto disse. Neste ponto, é importante frisar que usualmente definimos as funções que vamos usar antes de escrever o programa principal. No caso, a função OI, agora, é definida antes dos comandos do programa principal. Com isso, encerramos a revisão de funções. Qualquer dúvida, basta enviar e-mail para curso.programação.ead@gmail.com ou diretamente para mim, janderson.jason@gmail.com, ou ainda para qualquer um dos outros tutores, cujos contatos se encontram na página do curso. Bons estudos!